Existe um tipo de terror que é diferente de todos os outros. Não é um estranho na rua escura. Não é uma figura misteriosa na janela. Não é alguém que você nunca viu antes. É alguém que você amou, alguém que você confiou, alguém que você deixou entrar na sua vida completamente, que conhece sua rotina, que sabe onde você mora, que tem fotos suas, que conhece sua família, que sabe exatamente como te machucar e que se recusa a aceitar que acabou. Terminar um relacionamento já é difícil, mas terminar com alguém que não aceita o término, isso se torna um pesadelo, porque você não está só encerrando um relacionamento, você está tentando escapar de alguém que acredita que você ainda pertence a ele. As ligações não param, as mensagens continuam. Ele aparece onde você está, ele sabe com quem você saiu, ele comenta sobre a roupa que você usou ontem, ele manda flores para o seu trabalho, ele fala com seus amigos, ele passa na frente da sua casa, de madrugada, só olhando. E quando você bloqueia, ele cria outro número. Quando você muda de casa, ele descobre o endereço. Quando você chama a polícia, ele diz que só quer conversar, que ainda te ama, que vocês podem resolver isso. Mas você sabe a verdade. Isso não é amor. Nunca foi. Isso é obsessão, controle, possessão. As 4 histórias que você vai ouvir hoje são reais. Foram relatadas por mulheres que terminaram relacionamentos e descobriram que terminar era só o começo do verdadeiro terror. Porque às vezes, o momento mais perigoso em um relacionamento abusivo é quando você tenta sair dele. Nas histórias, a seguir alteramos os nomes reais para manter a privacidade dos envolvidos nas narrativas. Esta é a história número 1. Fernanda tem 28 anos, trabalha como professora de inglês em Porto Alegre. Há 6 meses, ela terminou um relacionamento de 3 anos com Gabriel. Os primeiros 2 anos foram bons. Gabriel era carinhoso, atencioso e romântico. Mas no 3º ano, algo mudou. Ele começou a ficar mais possessivo. Queria saber onde Fernanda estava o tempo todo. Ligava 10, 15 vezes por dia. Ficava irritado quando ela saía com amigas. Checava o celular dela. Os sinais estavam todos ali. Fernanda sabia. Suas amigas avisaram. Sua família se preocupava. Em fevereiro de 2024, Fernanda tomou coragem. Chamou Gabriel para conversar e disse: "Está terminado, não está funcionando mais. Eu preciso seguir minha vida." Gabriel chorou, implorou, prometeu mudar. Mas Fernanda foi firme, pediu as chaves do apartamento de volta, disse que precisava de espaço, que era definitivo. Gabriel saiu. Fernanda trancou a porta e sentiu pela primeira vez em meses que podia respirar. Isso durou exatamente 14 minutos, porque às 21h46 o celular de Fernanda tocou. Gabriel. Ela não atendeu. Às 21h48 tocou de novo. Ela desligou. Às 21h50 mais uma vez. Ela bloqueou o número. 2 minutos depois, o telefone tocou. Número desconhecido. Fernanda atendeu achando que era trabalho. "Fer, por favor, só me escuta." Ela desligou, bloqueou o número. O telefone tocou imediatamente. Outro número desconhecido. "Fernanda, a gente pode conversar como adultos." Desligou, bloqueou. E assim começou a pior noite da vida de Fernanda. Gabriel ligou 127 vezes. 127. Fernanda contou depois. Cada vez de um número diferente. Ele estava usando aplicativos que geram números temporários. Impossível bloquear todos. Às 23h, Fernanda desligou o celular. Mas então a campainha tocou. Gabriel estava na porta do prédio. "Fernanda, abre. Só quero conversar. 5 minutos. Vai embora ou eu chamo a polícia. Por favor, eu te amo. A gente pode resolver isso." Fernanda não abriu. Gabriel ficou ali por 40 minutos, apertando a campainha, gritando do porteiro, até que o síndico ameaçou chamar a polícia e ele foi embora.
Fernanda pensou que tinha acabado. Ligou o celular de volta às 2 da manhã para colocar o alarme. 73 mensagens de WhatsApp, 23 mensagens de SMS, 12 e-mails, 15 mensagens no Instagram, 8 mensagens no Facebook, todas de Gabriel, ou variações. Bebê, desculpa, eu só quero conversar. Por favor, não faça isso. Eu vou mudar. Você não pode jogar 3 anos fora assim. E então, entre as mensagens de súplica, uma diferente. Eu sei que você está acordada. Vi a luz do seu quarto acender. Fernanda sentiu o sangue congelar. Correu até a janela. Olhou para a rua. Gabriel estava lá embaixo, parado na calçada, olhando para cima, para a janela dela. Ele tinha ficado ali a noite inteira, esperando, observando. Fernanda fechou a cortina, tremendo. Ligou para a polícia. Eles mandaram uma viatura. Conversaram com Gabriel. Ele disse que estava só caminhando, que era uma rua pública, que ele não estava fazendo nada ilegal. A polícia pediu para ele ir para casa. Ele foi, mas no dia seguinte, às 7 da manhã, quando Fernanda saiu para trabalhar, Gabriel estava lá de novo. Do outro lado da rua, só observando. Bom dia, amor. Podemos conversar agora? Fernanda entrou no carro sem responder. Dirigiu para o trabalho. Olhou no retrovisor. Gabriel estava seguindo ela, no carro dele, mantendo distância, mas seguindo. Ela dirigiu direto para uma delegacia. Entrou. Gabriel passou direto, mas devagar, olhando. Fernanda fez um boletim de ocorrência. Mostrou as 127 ligações, as centenas de mensagens. Explicou que ele tinha ficado na frente da casa dela a noite inteira, que estava seguindo ela. A polícia registrou tudo, mas disse, tecnicamente, ele não fez nada ilegal ainda. Não ameaçou, não agrediu. Está numa área pública. A gente pode dar um aviso, mas não podemos prendê-lo. Então o que eu faço? Espero ele fazer algo ilegal? Espero me machucar? O policial olhou para ela com pena. A senhora pode pedir uma medida protetiva, mas vai demorar uns dias para ser aprovada. Enquanto isso, documente tudo. Grave, fotografe, salve todas as mensagens. Fernanda saiu da delegacia se sentindo completamente desamparada. E Gabriel continuou, todo dia, na frente da casa dela, na frente da escola onde ela trabalhava, no supermercado, na academia, sempre mantendo distância, sempre só caminhando, sempre só passando, mas sempre lá, sempre observando, sempre lembrando ela. Eu sei onde você está, eu sei o que você faz, e eu não vou embora. As mensagens continuaram, mas agora mudaram de tom. Não eram mais súplicas, eram informativas. Vi que você cortou o cabelo, ficou bonito. Aquela blusa vermelha fica linda em você. Cuidado com aquele cara que você está conversando, ele não presta. Você estava feliz hoje, foi bom te ver sorrindo. Ele não estava só seguindo ela, ele estava observando, documentando, comentando, como se ainda tivesse direito de saber cada detalhe da vida dela. A medida protetiva saiu 12 dias depois. Gabriel não podia se aproximar a menos de 500 metros de Fernanda, não podia contatá-la por nenhum meio. Ele violou a medida no mesmo dia. Mandou flores para o trabalho dela com um cartão. Sei que não posso falar com você, mas não posso parar de pensar em você. Fernanda chamou a polícia. Eles foram atrás de Gabriel. Ele foi preso. Ficou detido por 48 horas. Pagou fiança. Saiu. E foi direto para a frente da casa de Fernanda. A polícia foi chamada de novo. Ele foi preso de novo. Dessa vez, ficou uma semana. Quando saiu, tinha uma tornozeleira eletrônica. Mas mesmo com a tornozeleira, as mensagens continuaram. De números novos, de contas falsas, de e-mails anônimos. Sei que tenho que ficar longe, mas você sabe que a gente é perfeito junto. Eu vou esperar. Quando você perceber que errou, eu vou estar aqui. Você pode tentar fugir, mas você é minha. Sempre foi. Sempre vai ser.
Isso durou 4 meses. 4 meses de Fernanda olhando por cima do ombro, de checar as janelas antes de abrir as cortinas, de variar a rota para o trabalho, de não sair sozinha à noite, de viver com medo constante, até que, em junho, as mensagens pararam. De repente, do nada. Silêncio total. Fernanda não sabia se ficava aliviada ou mais assustada. Será que ele desistiu? Ou será que estava planejando algo pior? Uma semana de silêncio. 2 semanas. 1 mês. Fernanda começou a respirar de novo. E então, em uma quinta-feira de manhã, ela saiu para trabalhar e encontrou algo na porta do apartamento. Uma caixa, embrulhada, com um laço vermelho. Fernanda não tocou, chamou a polícia. Eles abriram a caixa com cuidado. Dentro, 127 rosas secas, uma para cada ligação que ele tinha feito naquela primeira noite, e um bilhete. Eu contei cada uma, como conto cada dia sem você. Ainda te amo, sempre vou te amar. Gabriel. Fernanda se mudou na semana seguinte, mudou de cidade, Porto Alegre para São Paulo. Não avisou ninguém, nem família. Só ligou depois de estar instalada. Gabriel tentou encontrá-la. Apareceu na casa dos pais dela. Ligou para amigas, mandou mensagens para colegas de trabalho, mas ninguém sabia, ninguém contou. Fernanda vive em São Paulo há 4 meses. Trocou de número, fechou todas as redes sociais. Só usa perfis privados com nomes falsos. E mesmo assim, toda vez que a campainha toca, ela sente o coração disparar. Toda vez que vê um carro parecido com o de Gabriel, ela muda de rua. Toda vez que recebe flores no trabalho, ela joga fora sem ler o cartão. Porque ela aprendeu que algumas pessoas não entendem não. Não entendem acabou. Não entendem me deixa em paz. Elas só entendem quando você desaparece completamente. Bianca tem 32 anos, mora em Curitiba, trabalha como advogada. Em janeiro de 2024, ela terminou um relacionamento de 2 anos com Felipe. O relacionamento tinha sido intenso. Felipe era daqueles namorados que queriam estar juntos o tempo todo. Dormia na casa de Bianca quase todo dia. Tinha roupas no armário dela. Escova de dentes. Tinham uma rotina. Mas com o tempo, Bianca percebeu que aquilo não era intimidade. Era sufocamento. Felipe não dava espaço. Ficava irritado quando ela queria ter uma noite só com as amigas. Questionava cada homem que curtia as fotos dela no Instagram. Queria senhas de tudo. Bianca terminou. Foi difícil, mas ela foi clara. Pediu as chaves do apartamento de volta. Felipe entregou. Uma cópia que ele tinha. Disse que entendia, que respeitava a decisão dela. Os primeiros dias foram tranquilos. Felipe mandou algumas mensagens, mas nada obsessivo. Apenas, tô com saudade. Espero que você esteja bem. Normal. Bianca começou a relaxar. Achou que tinha tido sorte. Que Felipe realmente tinha aceitado. Então, 2 semanas depois do término, Bianca chegou em casa depois do trabalho e notou algo estranho. A cozinha estava diferente, não bagunçada, não arrombada, só diferente. A caneca que ela tinha deixado na pia de manhã estava lavada e guardada. O lixo que estava cheio tinha sido trocado. A louça estava lavada. Bianca ficou confusa. Será que a faxineira tinha vindo? Não, a faxineira vinha só na sexta. Era terça. Ela verificou o apartamento. Nada faltando, nada quebrado, tudo normal. Só mais limpo. Estou ficando louca, ela pensou e deixou para lá. 2 dias depois, chegou em casa e a cama estava feita. Mas Bianca tinha saído de manhã com pressa e deixado a cama desmanchada. Ela tinha certeza disso. Agora ela tinha certeza. Alguém estava entrando no apartamento dela. Bianca trocou a fechadura no dia seguinte. Colocou uma fechadura nova, mais segura, sentiu-se melhor. Mas 1 semana depois, chegou em casa e encontrou flores na mesa da sala. Rosas vermelhas. Nenhum cartão. Apenas flores. Ali, dentro do apartamento trancado. Bianca sentiu pânico.
Chamou a polícia. Eles vieram, verificaram. Nenhum sinal de arrombamento. Janelas trancadas, porta intacta. Mas as flores estavam ali. Alguém tinha entrado. Algum ex-namorado atual, alguém que tem chave? O policial perguntou. Meu ex, mas eu peguei a chave de volta e troquei a fechadura. Tem câmeras no prédio? Tinha, no elevador, na garagem, mas não no corredor dos apartamentos. A polícia pediu as gravações e encontraram Felipe entrando no prédio, no elevador, subindo para o andar de Bianca. Isso tinha acontecido 3 vezes na última semana, sempre de manhã, sempre quando Bianca estava no trabalho. Mas como ele estava entrando no apartamento se ela tinha trocado a fechadura? A resposta veio 2 dias depois. Bianca estava no apartamento na sexta à tarde, dia de folga, quando ouviu a chave girando na fechadura. Ela congelou. Estava na sala. A porta começou a abrir. Felipe entrou. Parou quando viu Bianca ali. Oi, ele disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Que porra você tá fazendo aqui? Eu vim deixar umas flores. Como você entrou? Eu troquei a fechadura. Felipe olhou para a chave na mão dele. Ah, essa chave. Eu fiz cópia antes de devolver a original. Bianca sentiu náusea. Você copiou a chave e continuou entrando na minha casa? Não é sua casa, é nossa casa. A gente morava junto aqui. Eu só quis manter as coisas organizadas para você. Você trabalha tanto, pensei que ia gostar de chegar e ter tudo arrumado. Sai! Sai da minha casa agora! Felipe deu um passo em direção a ela. Bianca, calma. Eu não fiz nada de errado. Eu só cuidei do apartamento, limpei, deixei flores, coisas que um namorado faz. Você não é mais meu namorado, mas eu ainda te amo. E você ainda me ama. Você só precisa de tempo para perceber. Bianca pegou o celular. Eu vou chamar a polícia. Não precisa ser assim. Sai ou eu grito. Felipe olhou para ela por um longo momento. Então suspirou, como se Bianca estivesse sendo irracional. Ok, eu vou. Mas eu deixei comida na geladeira. Fiz aquele macarrão que você gosta. E ele saiu. Simplesmente saiu, deixando Bianca tremendo na sala do próprio apartamento. Ela trancou a porta com a corrente, empurrou uma cadeira e ligou para a polícia. Felipe foi preso por invasão de domicílio, mas ficou detido apenas 3 dias. Pagou fiança. Quando saiu, Bianca já tinha mudado de apartamento. Não contou para ninguém o endereço novo, nem nas redes sociais. Nada. Mas 2 semanas depois, Bianca chegou no apartamento novo e ouviu barulhos vindos da cozinha. Ela congelou no corredor. Com as mãos tremendo, pegou o celular, discou 190 e deixou a linha aberta. Caminhou devagar até a cozinha e lá estava Felipe, cozinhando, como se nada tivesse acontecido. Como se ele morasse ali. Oi, amor. Cheguei antes para fazer o jantar. Tô fazendo aquela lasanha que você... A polícia entrou 4 minutos depois. Felipe foi preso de novo. Dessa vez, não teve fiança. O juiz considerou o risco de reincidência. Na investigação, descobriram que Felipe tinha seguido Bianca. Viu quando ela visitou o apartamento novo. Anotou o endereço. Esperou ela se mudar. Então, se passou por parente dela para o síndico. Disse que era surpresa de aniversário. Conseguiu uma chave reserva. Ele tinha planejado tudo, meticulosamente, para continuar tendo acesso à vida dela. Felipe foi condenado a 2 anos de prisão por invasão de domicílio, violação de medida protetiva e stalking. Está cumprindo pena. Bianca mora em um apartamento novo, prédio com segurança 24 horas, câmeras em todos os corredores, fechadura eletrônica com código que ela muda toda semana. E mesmo assim, toda vez que ela abre a porta do apartamento, ela hesita, escuta, checa, porque durante 3 semanas alguém entrava na casa dela, mexia nas coisas dela, dormia na cama dela.
usava o banheiro dela. E ela não sabia. Dormia tranquila, sem saber que ele tinha estado ali horas antes, tocando suas coisas, deitando na cama dela, cheirando seus travesseiros. E essa violação, essa nunca vai embora completamente. Carolina tem 25 anos, mora em Belo Horizonte e trabalha com marketing digital. Em setembro de 2023, ela terminou um relacionamento de 1 ano com Tiago. O término foi feio, muitas brigas, muitas acusações. Tiago a chamou de vários nomes, disse que ela ia se arrepender, que ninguém ia querer ela, que ela era uma vadia, uma interesseira, uma falsa. Carolina bloqueou ele em tudo. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, bloqueou também os amigos dele. Limpou completamente, precisava de distância. E por 2 semanas, funcionou. Silêncio total. Carolina começou a sair de novo. Voltou à academia, saiu com amigas. Começou a se sentir ela mesma de novo. Então começaram as mensagens no Instagram, de contas que ela não conhecia, sempre perfis novos, sem foto, sem seguidores, sem posts, apenas oi, ou podemos conversar, ou sou eu, o Tiago, por favor não bloqueie. Carolina bloqueava, mas no dia seguinte aparecia outra conta, e outra, e outra. Tiago estava criando perfis falsos para contatá-la, então as mensagens mudaram. Começaram a vir de perfis que pareciam pessoas reais, com fotos, posts com seguidores, perfis de mulheres. Carolina aceitava algumas solicitações de amizade, achando que eram pessoas reais. E então recebia: oi, Carol, sou eu. Podemos conversar? Tiago estava criando perfis falsos sofisticados, com fotos roubadas de outras pessoas, com posts copiados, passando-se por mulheres para que Carolina aceitasse as solicitações. Carolina bloqueava todos, mas eles multiplicavam. 5, 10, 15 perfis falsos por semana. Era impossível bloquear todos. E então começou a parte mais perturbadora. Carolina começou a receber mensagens de homens desconhecidos no Instagram e no WhatsApp. Oi, gatinha, vi seu anúncio. Quanto você cobra? Oi, tô interessado. Você realmente faz programa? Passou o endereço errado. Onde você tá? Carolina ficou confusa. Anúncio? Programa? Do que esses caras estavam falando? Até que um dos homens mandou um print. Era um perfil fake no Facebook com as fotos de Carolina, nome dela, fotos do Instagram dela, mas com uma descrição: garota de programa, atendo em BH, chama no WhatsApp, e o número era o dela. Carolina sentiu o estômago revirar. Alguém tinha criado um perfil falso se passando por ela, divulgando o número dela como sendo de uma garota de programa. Ela reportou o perfil. Foi tirado do ar, mas no dia seguinte apareceu outro, e outro, e outro. Tiago estava criando dezenas de perfis falsos dela, em sites de relacionamento, em classificados, em fóruns, todos com as fotos dela, todos com o número dela. Alguns dizendo que ela fazia programa, outros dizendo que ela queria sexo casual, outros dizendo que ela era casada e queria traição. Carolina estava recebendo 30, 40 mensagens por dia de homens desconhecidos, alguns educados, outros vulgares, alguns mandando fotos explícitas, outros fazendo propostas nojentas. Ela teve que trocar de número, desativou as redes sociais, mas Tiago conseguiu um número novo, provavelmente através de algum amigo em comum, e recomeçou. Novos perfis, novo número divulgado. Carolina foi na polícia, mostrou tudo, os perfis falsos, as mensagens, os prints. A polícia abriu investigação, mas rastrear Tiago foi difícil. Ele usava VPN, criava os perfis de computadores públicos, de redes Wi-Fi abertas. Não tinha como provar definitivamente que era ele. Até que ele cometeu um erro. Um dos perfis falsos que ele criou usou uma foto de Carolina que ela nunca tinha postado publicamente. Era uma foto que ela tinha mandado para Tiago, em particular, durante o relacionamento. Uma foto íntima, não nua, mas pessoal.
A polícia conseguiu provar que só Tiago tinha acesso àquela foto. E isso foi suficiente para uma busca e apreensão. Encontraram no computador dele centenas de perfis salvos. Logins, senhas, rascunhos de posts, prints de conversas. Ele tinha uma pasta inteira dedicada a destruir a reputação de Carolina. E tinha mais. Tiago tinha criado perfis falsos, não apenas dela, mas usando o nome dela para insultar outras pessoas. Mandava mensagens ofensivas para os chefes dela, para colegas de trabalho, para a família. Ele estava tentando destruir a vida profissional e pessoal dela. Sistematicamente, metodicamente. Tiago foi preso e condenado por difamação, perseguição, invasão de privacidade e uso indevido de imagem. Pegou 3 anos de prisão. Mas o dano estava feito. Carolina perdeu o emprego porque a empresa não queria polêmica. Alguns familiares acreditaram nas mentiras antes de descobrir a verdade. Amigas se afastaram, sem saber o que era real e o que era perfil falso. Carolina precisou reconstruir tudo. Nova cidade, novo emprego, novas redes sociais com privacidade máxima. Ela limita quem pode ver suas fotos. Não aceita solicitações de desconhecidos. Toda foto que posta, ela marca com marca d'água invisível para rastrear se aparecer em outro lugar. E mesmo agora, 2 anos depois, às vezes ela recebe uma mensagem estranha, um perfil novo, uma conta suspeita, e ela nunca sabe, é alguém legítimo ou é ele de novo, de algum jeito? Porque mesmo com ele preso, os perfis fake continuam existindo, espalhados pela internet. Alguns ela consegue derrubar, mas outros ela nem sabe que existem, esperando, dormentes. E um dia ele vai sair da prisão e ela vai ter que viver com um medo constante de que ele vai recomeçar. Patrícia tem 30 anos, mora em Recife, trabalha como enfermeira. Em maio de 2024, ela terminou um relacionamento de 4 anos com André. Foram 4 anos bons no começo. Moraram juntos por 2 anos. Tinham planos de casar. Mas no último ano, André se tornou distante, desconfiado. Começaram a brigar mais. Patrícia descobriu mensagens no celular dele. Ele estava conversando com outras mulheres. Quando confrontado, André explodiu. Disse que Patrícia era paranoica, que invadia a privacidade dele, que ela não confiava nele. A briga foi feia. Patrícia deu um ultimato. Terapia de casal ou acabou. André recusou. Disse que o problema era ela. Patrícia terminou. André se mudou do apartamento. Levou as coisas dele. Foi relativamente civilizado. Sem gritos, sem ameaças. Ele apenas saiu. Patrícia se sentiu aliviada e triste, mas principalmente aliviada. Ela começou a reorganizar o apartamento. Queria apagar os vestígios de André. Moveu os móveis. Doou coisas que ele tinha deixado. Pintou a parede da sala. E foi aí quando tirou um quadro da parede que ela encontrou. Atrás do quadro havia um pequeno furo na parede, quase imperceptível, do tamanho de uma cabeça de alfinete. Patrícia achou estranho. Colou o olho no buraco. Do outro lado estava o quarto dela. O furo dava visão direta para a cama. Com o coração acelerado, ela foi para o quarto, olhou para a parede onde estava o furo. Havia um porta-retratos cobrindo aquele ponto exato. Patrícia tirou o porta-retratos e encontrou. Escondido na parede, atrás do porta-retratos, havia uma mini câmera, daquelas minúsculas, do tamanho de um botão, com lente apontada diretamente para a cama. Patrícia sentiu uma onda de náusea. Uma câmera no quarto dela, filmando a cama dela. Com as mãos tremendo, ela começou a procurar pelo apartamento. Tirou todos os quadros, todos os porta-retratos, olhou atrás de todos os móveis e encontrou mais 3 câmeras, uma no banheiro, escondida dentro de um detector de fumaça falso, uma na sala. Escondida, Patrícia caiu sentada no chão. 4 câmeras, 4 ângulos diferentes da própria vida. O quarto, o banheiro, a sala, o corredor.
André tinha transformado o apartamento inteiro em um sistema de vigilância. Ela ligou para a polícia imediatamente. Os agentes chegaram em menos de 20 minutos, desligaram os dispositivos, fotografaram tudo, recolheram as câmeras como prova. Essas câmeras estão transmitindo em tempo real, disse um dos policiais. Para onde? Patrícia perguntou com a voz quase inexistente. Para um aplicativo. Alguém pode estar assistindo agora. Patrícia sentiu o chão desaparecer. Ela não sabia há quanto tempo estava sendo observada. Não sabia quantas vezes André tinha assistido. Não sabia se ele tinha gravado tudo. Tomar banho, trocar de roupa, dormir, chorar. Nada mais era privado. A polícia foi até o endereço de André naquela mesma noite. Ele não estava em casa, mas encontraram o celular dele. No aplicativo conectado às câmeras, havia dezenas de vídeos salvos, organizados por data, por horário, alguns com nomes: Patrícia dormindo, Patrícia no banho, Patrícia com a toalha, Patrícia chorando. Ele tinha assistido tudo e tinha guardado tudo. André foi preso no dia seguinte no hospital onde trabalhava. Não resistiu, não negou, apenas disse: eu só queria saber o que ela fazia quando estava sozinha. Durante o interrogatório, ele confessou que instalou as câmeras meses antes do término. Disse que desconfiava dela, que queria provas, que queria controle. Mesmo depois de sair do apartamento, ele continuou assistindo, todos os dias, como um ritual. Patrícia recebeu medida protetiva imediata. André foi indiciado por violação de privacidade, perseguição, gravação ilegal e violência psicológica. Ele aguarda julgamento em liberdade monitorada. Patrícia não voltou mais para aquele apartamento. Mudou de cidade, mudou de rotina, mudou de número, mudou de profissão. Hoje, mora em um lugar pequeno, sem quadros, sem objetos decorativos, sem nada pendurado nas paredes. Ela dorme com a luz acesa. Colocou fita isolante na câmera do celular. Desconfia de qualquer ponto escuro na parede, porque ela aprendeu da pior forma possível que, às vezes, o maior perigo não está fora da sua casa, está dentro, observando, em silêncio. Essas 4 histórias têm algo em comum. Não são sobre monstros, não são sobre fantasmas, não são sobre desconhecidos à espreita na rua. São sobre pessoas que já estavam dentro, que tinham acesso, que tinham intimidade, que conheciam seus horários, seus medos, seus hábitos. O terror não começa quando você termina um relacionamento abusivo. Ele começa quando a outra pessoa se recusa a aceitar que acabou. Porque stalkers não querem amor, eles querem controle, presença, posse. Eles observam, eles anotam, eles esperam. E muitas vezes a sociedade só reage quando já é tarde demais. Se você se identificou com alguma dessas histórias, se alguém insiste em aparecer onde você está, se alguém não aceita seus limites, se alguém transforma amor em vigilância, isso não é exagero, não é drama, não é coisa da sua cabeça. Confie no seu instinto, documente tudo, peça ajuda, porque o momento mais perigoso de um relacionamento abusivo é quando você tenta ir embora. Se essas histórias te impactaram, se em algum momento você sentiu o estômago apertar, ou pensou, isso poderia ter acontecido comigo, não ignore esse sentimento. Curta este vídeo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias que precisam ser ouvidas. Compartilhe com alguém que você se preocupa. Às vezes, um vídeo chega exatamente na pessoa certa, no momento certo. E se inscreva no canal. Aqui, nós contamos histórias reais de terror psicológico, perseguição e mistérios que acontecem muito mais perto do que você imagina. Nos comentários me diga qual dessas histórias te perturbou mais. Eu leio tudo. Se cuide, confie nos seus instintos e lembre-se, nem todo perigo bate à porta.
Alguns já têm a chave.